bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, o Torneiro do Abismo, e quero falar sobre quais são os principais deveres de um escritor. E, sinceramente, essa é uma conversa que vai desagradar muita gente, porque muitas pessoas pensam que ser escritor é só escrever, tá? E ser escritor é muito mais do que só escrever. Você tem que fazer muito mais. Então, assim, pessoas que vêm com discursos de mas a editora tem que fazer tudo, a editora tem que cuidar, não é o meu dever. Vamos lá, eu vou explicar para você também não ficar perdido, desorientado. É o seguinte, eu vou explicar como funciona a distribuição do dinheiro do livro, em primeiro lugar. Depois eu vou te explicar quais são os problemas reais que um escritor encara e por que um livro importado é muito mais valorizado do que um livro estreante nacional, tá bom? E aí eu vou falar quais são os deveres do escritor. São 4 principais deveres. Então, me acompanha. Se você achar que esse vídeo esclareceu alguma dúvida sua, esclareceu como é que é o dia a dia de escritor, como é que é a realidade do mercado editorial, dá um joinha. Se você achar que esse conteúdo merece sua atenção, acompanha clicando no follow e ativando o sininho, tá? E assim, eu sei que esse vídeo vai ter mais dislikes do que o de costume, mas eu preciso falar de forma sincera, preciso esclarecer da melhor forma possível, tanto para quem está começando na carreira de escritor, como quem já começou e muito frequentemente se frustrou quando teve um choque de realidade, tá? Então, mas, tipo, tudo bem, sabe? Quem quiser fechar o vídeo no meio, quem quiser dar dislike, tudo bem. Porque, sinceramente, essas pessoas é que vão estar realmente perdendo, né? Em vez de se informar, em vez de compreender o mercado editorial, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, como é que funciona a distribuição do dinheiro de um livro? Pensa que um livro vale R$ 50. Para dar assim, um exemplo mais redondo, o meu livro vale 35, né, entre 30 e R$ 35. O primeiro é 35, o segundo é 30, enfim. Mas vamos usar R$ 50 de exemplo. 10%, o padrão é 10% é para o autor e 20% é para a editora. Então tem aqui 30%. Tá? 10 para o autor, muita gente acha pouco, 20 para a editora. Os outros 70 são distribuídos entre a distribuidora e as lojas. A loja física fica com 40% a 60%, depende da loja física, mas as lojas maiores conseguem barganhar um valor maior. Né? Por exemplo, a Saraiva ela tem uma rede de distribuição própria, então ela não tem que dividir esse dinheiro com o distribuidor, então ela fica com dinheiro maior para ela, né? uma parcela maior, mas livrarias menores acabam não tendo distribuição, então terceiriza a distribuição, enfim. Ou então fica em cargo a editora, etc. Mas aí fica 70% é dividido aí entre as lojas e as distribuidoras. Esse é o valor, assim, básico. A questão é, o autor ele fica com esses 10% para ele. A editora ela não está lucrando 20%, porque com esses 20% ela tem que pagar a revisão, tem que pagar a capa, tem que pagar as contas, tem que pagar tudo que é assim, imposto, tá? Se tiver um escritório, tem que pagar as contas dos escritórios, tem que pagar cada funcionário que trabalha. Então, assim, esses 20%, na verdade, eles vão para você realmente conseguir sustentar a empresa. Então, se o livro vale R$ 50, o autor fica com R$ 5 e a editora fica com R$ 10. Mas calcula, se a editora fica com R$ 10 por livro que ela vende, imagina quantos livros uma editora tem que vender para poder pagar as contas. Tá? Faz aí as contas de quanto que... Calcula aí quanto que custa manter uma empresa, seja uma empresa pequena, sabe? Seja uma empresa, sabe? Que seja um editor, tá? Que é um empresário, queria um MEI. E o MEI é, se não me engano, até R$ 5.000 que pode ganhar um MEI, assim, pelos padrões, né? Então, assim, se o editor, que é o dono, for faturar no máximo R$ 5.000, ele tem que ainda pagar isso tudo. Né? Calcula quantos livros tem que ser vendidos para a editora se sustentar. Então, assim, esse é o primeiro ponto em que os escritores têm que ficar atentos, tá?
Porque muitos editores só pensam só no lado, mas a editora tem que fazer tudo, mas sem entender realmente como que o valor do livro é distribuído, tá? E aí vem a questão, mas a editora paga caro para trazer um livro de fora, mas não paga caro para o escritor nacional, tá? Tem um investimento que é diferente. Então, por que tem essa diferença do investimento que é injetado em um livro importado e um livro estreante? Para começo de conversa, a diferença não é apenas entre o autor nacional e importado. Porque se o autor for alguém famoso, for alguém que está na mídia, sabe? Se for um youtuber, se for um padre, se for um cantor, isso muita coisa muda. Porque, primeiro, que essas celebridades conseguem barganhar até mais do que 10%, talvez 15, 20% aí do lucro para elas. Então isso já muda. Né? Mas a questão é a seguinte: essas pessoas já vão vender. Esse que é o ponto também. Então, por exemplo, se vai ter um filme de Hollywood, né? Um exemplo assim, mais recente, Game of Thrones, que teve a série, tá? Game of Thrones não estava em todos os países do mundo. E foi para os países quando lançou a série, quando anunciaram a série. A HBO vai lançar a série. A questão já sabia-se que ia vender. Ia gerar uma demanda de compra. O público iria querer, o público iria pedir. E esse é o foco. O público tem que querer. As pessoas ficam pensando de cima para baixo. Né? Porque o livro importado vende, o pastor vende, o músico, o youtuber vende. Mas não pensa que, cara, por que eles vendem? Eles vendem porque tem um público pedindo por esse produto. E as empresas têm essa demanda, empresa nenhuma é burra de não prestar serviço, de não prestar atenção na demanda, ok? Então, não é só a questão de que ele é famoso, não. Pessoas vão pedir para comprar esse produto. Seja um livro que tem uma série na televisão, um livro que tem filme, um livro que tem jogo, o Witcher. Há quem se discuta que, por exemplo, há quem diga que no caso do Brasil, já havia sim uma intenção de trazer o Witcher para o Brasil antes dos jogos. Mas coincidiu dos livros chegarem no Brasil quando os jogos foram lançados. Se não me falha a memória, foi em 2007, que foi o primeiro jogo. Mas a cada jogo do Witcher que era lançado, o Witcher passava a alcançar novos países. Se você for ver, pesquisar, eu fiz a pesquisa. Sempre que lançava um jogo novo do Witcher, o livro era traduzido em mais países. Ok? Então não é coincidência. Porque o jogo chegava, tinha compra do jogo, surgia a demanda do livro, aí sim era comercialmente viável. Não é só uma questão, mas só pensa em dinheiro. Cara, não é só pensar em dinheiro, é comercialmente viável. A empresa não falir, a empresa não investir num produto que não dá retorno e vai levar à falência. Essa que é toda a diferença de um produto e outro. Então, as empresas precisam estar atentas no que o público está consumindo para pagar as contas. Não é questão assim, nossa, a editora é malvada, que a editora não quer fazer parte dela, a editora quer. Só que você quer que a editora tenha dinheiro e possa publicar mais livros? Ou você quer que não haja editora, que a editora vá à falência porque ela não teve compreensão do mercado dela? Um bom exemplo disso é a Jambô. A Jambô lança autores nacionais e internacionais. A Jambô lança isso para tudo, para RPG, para literatura, para quadrinho. Mas a Jambô sabe administrar isso tudo. Ela sabe escolher o autor, ela sabe escolher a marca, ela sabe como investir o dinheiro. Tá? Então é um bom exemplo. E se for ver, eu nunca parei para calcular, mas pelo que eu observo na Jambô, eles lançam mais produtos importados do que nacionais, sabe? Por causa de questão de que a empresa também acaba tendo que fazer um esforço muito maior para fazer um livro nacional vender, enquanto o produto importado vende mais fácil. E é menos esforço. E isso pro caixa faz todo o dinheiro, sabe? E, sabe, se você paga suas contas, você sabe muito bem como é que isso funciona. Por que muitos escritores desistem da carreira literária? Porque o escritor vai para um evento literário, passa o fim de semana inteiro numa barraquinha vendendo livro, e no final ele calcula, cara, quantos livros eu vendi? Quanto de dinheiro isso se reverteu no meu bolso? Compensa? E aí se frustra. E eu tô batendo esse papo com você justamente para você não se frustrar, tá? Para você compreender o mercado
editorial e você não ter essa experiência de fazer os cálculos, botar no papel as contas e ver que há um risco muito grande de você ficar no prejuízo lançando um livro e aí desistindo de lançar o livro achando que não vale a pena. Tá? Mas compreenda de antemão. Quando um produto já tem uma demanda de consumo, as empresas vão priorizar esse produto. E um livro estreante, um autor estreante desconhecido, que não é famoso na internet, não é celebridade, não é nada, não tem essa demanda. O autor precisa gerar a demanda, o autor precisa gerar interesse, tem que haver pessoas interessadas no livro do autor. Essa que é a diferença, tá? Então, tenha isso em mente. Você precisa gerar a demanda do seu livro. Você precisa gerar um público interessado no seu livro. O que é um assunto que a gente vai trabalhar também em outro momento em um vídeo futuro, tá? Hoje eu vou falar compreendendo essa realidade, o que um autor tem que fazer, tá? Que aí vem outro problema. Por que eu estou lançando esse vídeo também? Eu já recebi mensagem assim, Bernardo, você trabalha com a editora Pendragon, que é a editora onde eu publico meus livros, o Era do Abismo. A Pendragon lança livro de forma tradicional. Forma tradicional é quando a editora faz todo o investimento do livro e o autor não paga nada. A editora faz parceria, porque a editora divulga os livros. Bom, sim, a Pendragon divulga os livros, tá? Agora, você quer saber se você vai cruzar os braços e não vai fazer nada, e a editora vai fazer todo o seu trabalho, e seu livro vai vender magicamente, tá? É isso que a gente tem que ver. E eu vejo todo autor busca a publicação tradicional. Todo autor busca isso. Mas o que eu observo é qual autor está realmente se esforçando para alcançar isso. Porque a editora só vai lançar um produto de forma tradicional quando ela souber que esse produto vende. Exemplo pessoal. O meu primeiro livro foi em parceria. Eu e a editora juntos orçamos e juntos dividimos o valor da publicação, tá? Da impressão, da tiragem, né? Todos os profissionais envolvidos nisso. E o segundo livro foi tradicional. E eu não dei dinheiro para o segundo livro. Mas os meus livros foram os mais vendidos da estande da editora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, 2019. E era, em primeiro lugar, o combo da Era do Abismo, que são os dois livros juntos. Em segundo lugar, o primeiro livro, sozinho. E o segundo livro ficava lá em quarto ou quinto lugar, oscilando. Né? Tinha um terceiro que era mais vendido também na época. Mas assim, os meus livros foram os mais vendidos. A editora teve lucro com o meu livro, porque ela pagou para a tiragem esgotou. Os meus 2 livros esgotaram na Bienal do Livro. Então, assim, aquele dinheiro que ela investiu em mim compensou, sabe? E ela só publicou porque ela sabia que meu livro ia vender. E meu livro só vendeu porque eu estava na Bienal todo dia. Então, se o autor não está presente no evento, o livro não vende. Isso que é fato. Se você for famoso, é outros 500. Mas você mesmo, sabe? Quando você vai em evento literário, você até compra ali um livro de um autor que você gosta. Mas você vê um autor que você nunca ouviu falar, que você nunca ouviu falar desse livro, você compra, é improvável. Você pode até fazer isso, todo mundo já deve ter feito isso, eu já fiz isso. Mas é menos provável. Agora, se você tá lá e vê um autor e te apresenta o livro dele e autografa seu livro, aumenta a chance dele comprar. Isso é outro fato que autores não compreendem. Tá? Você tem que estar presente nos eventos, você tem que estar presente pro leitor. O leitor, as pessoas querem comprar de pessoas. Então, se você não está lá, a chance de seu livro vender é menor. O leitor não vai se interessar porque ele não te conhece, nunca ouviu falar de você. Aí, outro ponto, tem um livro de um escritor que não está lá e tem um livro de um escritor que está lá. E aí você chega e você, como leitor, pode levar um livro com autógrafo e pode apertar a mão do autor, pode papear com ele, ou compra um livro e leva embora, sendo que você não tinha conhecido nenhum dos dois ainda. A chance maior é que você compre de quem está lá. Então, isso tudo vem na base de muito esforço. Por isso que eu estou batendo esse papo aqui com você, tá? Então, e eu presenciei isso, de ter, na Bienal do Livro, né, os autores presentes mostravam livros de todo mundo, a gente apresentava, a editora apresentava, mas teve uma pessoa que chegou assim, vocês estão vendendo aquilo, então o livro tal, o livro dela, vendeu?
E, bom, não tinha vendido nada. Essa que é a verdade. E aí eu falei, cara, não sei, não vi. De fato, eu não estava no caixa. Eu só poderia dar essa resposta 100% de certeza se eu estivesse no caixa vendo todo o fluxo. Talvez talvez vendesse e eu não vi, tá? Mas eu falei, tipo, não sei. Eu não vi vendendo, não. E a pessoa ficou incomodada com isso. Mas vocês não estão aqui vendendo? Aí sim, eu estou aqui vendendo. Mas não é porque eu estou aqui vendendo que eu vou também me esforçar para vender um livro de uma pessoa que nem está aqui. E eu vi assim, porque, por exemplo, eu quando chegava a apresentar um livro, a editora, como que eu abordava o leitor? Você gosta de fantasia, terror ou de sci-fi? Aí, por exemplo, um leitor de sci-fi, eu não ia vender meu livro, que é de fantasia medieval. Então eu apresentava os autores de sci-fi. E tinha até uma colega minha lá, que eu até, quando tinha um autor, eu via isso, o olho do leitor brilhava. A propósito, esse livro aqui, o autor tá na casa, quer falar com o autor? E muitas vezes, tem autor aqui, que interessante. E já bati o papo ali. E aí eu mostrava, e muitas vezes a gente vendia uns pros outros, mas para quem tava lá. Eu mostrava, esse aqui, desse livro, a sinopse é essa, a autora tá ali, quer conversar com ela. Esse aqui, o autor tá aqui também, quer falar com ele. E às vezes era o meu, às vezes era dos outros. E também chegava assim, aqui, Bernardo, seu livro aqui vendendo. Seu livro aqui, aqui, Bernardo, esse leitor se interessou pelo seu livro. Então a gente estava lá dialogando e era um ritmo frenético, a gente não dormia, a gente estava muito cansado, a gente mal almoçava, sabe? O meu pé doía muito de ficar de pé o dia inteiro na Bienal, sabe? Mas essa dinâmica, aí, de novo, por que eu vou ficar falando de um autor que não está lá? Sendo que a questão não é tipo, não é birra minha, é que o leitor se interessa mais por quem está lá. Então por que eu vou gastar o tempo do leitor e o meu tempo falando de um livro que tem menos chances dele se interessar, sendo que um livro tem mais chance dele se interessar pelo fato de que o autor está ali presente. Então, é esse tipo de postura que eu vejo acontecer, tá? De tanto o escritor querer que a editora faça todo o trabalho e se compreender os seus deveres como autor, tá? Como também de querer, assim, que as coisas aconteçam e, mas eu já fiz a minha parte, que é escrever. Eu vou agora falar, tá? Acho que eu já deve ter tido metade do vídeo já, não comecei ainda a falar dos tópicos principais, né? Que eu vim falar aqui, mas essa introdução longa para ter essa visão do mercado é fundamental. Então, agora eu vou falar quais são os 4 deveres principais de um escritor. Depois desse choque de realidade, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é escrever e revisar o seu livro. Não é só escrever. Tem muito autor que escreve o livro, salva o documento do texto e acha que o livro está pronto. Está longe de estar pronto ainda. Você tem que revisar seu livro muitas vezes e quando chegar o momento de ter a revisão profissional, como um profissional da editora, né, a revisão ortográfica, o copydesk, você não vai entregar o livro e o revisor vai polir o seu texto e acabou. Você tem que acompanhar o revisor, você tem que autorizar cada mudança que o revisor vai fazer no seu livro. Porque o revisor ele pode até mesmo interpretar a sua frase de forma diferente e modificar algo na sua frase que prejudique o significado dela. Então você mesmo tem que ter esse diálogo com o revisor. Não, essa frase aqui não pode fazer essa mudança porque o significado é esse. Tá? E tem vezes que ele vai também querer mudanças que você não gosta. E aí a solução, às vezes, é nem o que você escreveu primeiro, que está errado, nem o que o autor sugeriu, porque o revisor sugeriu, porque o revisor também entendeu errado e mudou o sentido da frase. E aí você encontra um caminho, uma terceira opção, que vai de fato melhorar o seu texto. Então você precisa acompanhar esse processo, tem que aprovar cada revisão, cada mudança no seu livro durante o processo de revisão. E a responsabilidade é sua. Quando tiver um erro de ortografia no seu livro, a revisor não viu, você também não viu. Na capa do livro, o nome é seu, não é o nome do revisor. Não está ali, Bernardo Stamato, revisado por fulano. Não está. Está o seu nome. Acabou. Então a responsabilidade do texto é sua, 100% sua. O revisor está prestando o serviço de revisar. Mas é você que é o responsável, no fim das contas. Não tem que ter essa mentalidade de jogar toda a responsabilidade no revisor e na editora. Se você também não acompanhou, você também fez um trabalho preguiçoso. E porco, sendo assim, brutalmente honesto, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é você acompanhar todo o processo de editoração e publicação.
todo. Isso inclui a revisão profissional, já citei, mas isso também inclui a diagramação, isso também inclui a impressão, tiragem e tudo mais. Se um livro chega na sua casa, que a editora vai tirar seu livro, e você vê um erro, você tem que avisar a editora, ó, veio com erro. E isso acontece pra caramba. As gráficas, sendo assim, brutalmente honesto, tem muita gráfica problemática hoje em dia. Então, você tem que ficar muito atento a isso tudo. Tudo, né? Eu mesmo, quando fui ver assim, a diagramação do meu segundo livro, assim, eu sempre participo ativamente em tudo. Mas, por exemplo, tem uma parte no final do livro que explica um pouquinho do mundo dos livros. E aí o diagramador, ele fez uma coisa assim que eu achei que ele podia fazer mais padronizado. Falei, ó, você fez de um jeito aqui e de um outro jeito nesse outro lado. Ficaria melhor se ficasse igual dos dois lados. E eu participei ativamente disso. Então, e o meu livro ficou melhor assim. Se eu só desse o ok, joinha, nem olhasse, meu livro ia ficar menos bonito no final, sinceramente. Eu acho que ia ficar estranho. E assim, é um detalhe pequeno, mas, cara, são vários detalhes. Vários. Então, é muita coisa. Você tem que ficar atento a todo o processo de publicação do livro. Tudo que a editora fizer, você tem que estar de perto acompanhando. E a responsabilidade, normalmente, é sempre sua. O nome é seu. Se o autor pegar um livro, se o leitor pegar o livro mal feito, ele fica com raiva do autor e da editora. E ele não está nem aí se foi a gráfica, se foi um serviço terceirizado, quem foi a revisão. O leitor não sabe disso. Ele tem raiva de você, escritor, e da editora. Então você tem que prestar muita atenção que é a sua imagem que está em jogo. E aí, se você amanhã lança um segundo livro, um terceiro livro, esse leitor que se frustrou porque você não tomou conta da publicação do seu livro, ele não compra o seu terceiro livro. Você perde um leitor assim, tá? Então não é porque um leitor comprou uma vez que ele vai comprar o segundo livro. Ele pode até te esquecer depois. Então, manter o leitor é um outro desafio e o primeiro passo é cuidar do produto físico que é o livro, ok? O terceiro ponto é divulgação em rede social, divulgação na internet, divulgação de todas as formas. Você precisa ter alguma atividade, você precisa se mostrar para o mundo, tá? E você tem que ter um perfil interessante para o seu leitor querer te acompanhar, sabe? Nem todo leitor quer ver sua vida pessoal, mas se você não for um autor conhecido, tá? E também tem um perfil em rede social do seu livro que você não atualiza, porque você não tem conteúdo para atualizar, sabe? Também não ajuda. Você tem que ter um trabalho ativo na rede social, né? E não basta pegar o seu perfil pessoal, botar autor, autora, escritor, escritora. Ah, Bernardo Stamato, autor. Nunca fiz isso, tá? Não adiantaria só fazer isso. Tem que fazer mais do que isso. Eu vejo escritores, quando eu vejo assim, eu já vi um perfil de autor que a rede social lá, as fotos, né, eram só vídeos dele tocando violão e cantando. Você é músico ou você é autor? Sabe? Então, e nada ali informava que o cara escrevia. Então por que um leitor vai acompanhar esse cara? Ele vai te esquecer, sabe? Então, tem autores que têm redes sociais que são fracas, mas vendem pro mundo inteiro. Eu tenho mais seguidores do que o Taramataro. O Taramataro é autor best-seller internacional. Mas ele teve milhões de leituras no Wattpad. Então o Wattpad, que é uma rede social, ele bombou lá. E a carreira dele foi isso. E as outras redes sociais dele, tanto faz, ele usa como ele quer. E ele pode se dar esse luxo. Se você quer fazer seu livro vender, você não pode se dar luxos. Você tem que fazer um trabalho eficiente. Rede social é que faz muita diferença hoje em dia. O meu perfil de rede social está crescendo muito. Eu tive 200 seguidores novos por semana recentemente, tá aí entre 180 e 200 e pouco seguidores por semana. Eu não estou dando conta de mandar mensagem e dialogar com todo mundo, tá? E o interesse pelo meu livro está crescendo. E está vendendo, e meu livro está vendendo mais. Hoje em dia, meu livro vende mais do que vendia no passado. Mas por quê? Eu tenho um trabalho de longa data. Quem quiser conferir minhas redes sociais, está o link aqui embaixo. Olha o que eu faço lá. Talvez te inspire a fazer para você. Mas eu acho que você tem que criar um perfil e uma comunicação com o seu público, com os seus leitores, que seja eficiente para você e para os seus leitores. Então, pensa nisso, desde casa. Como gerenciar redes sociais com postagens diárias tem que ser, cara, o máximo possível, sabe? E que eu me comunique com o meu público. E que eu dialogue com o meu público.
é fundamental. Divulgação é contato com o público, tá? E você não tem dinheiro para botar um outdoor que nem a Coca-Cola, que nem a McDonald's, tá? E tá tudo bem. Então você tem que dar seu jeito, tá? E aí, mano, isso inclui parceria com blogueiros e blogueiras, isso inclui, de repente, um post patrocinado, mas não basta você ser um post patrocinado, que meu livro compra, e link para a loja. Não converte, não vende. Né? A pessoa tem que primeiro conhecer o produto, conhecer você, gerar interesse e depois comprar. Ok? Então, isso tudo conta muito. E aí, meu querido, eu vou falar disso ao longo, senão também ao longo do ano eu falo disso, porque senão vamos ficar aqui com um vídeo de 1 hora, sabe? E então, por enquanto, fica dever de casa, pensa na rede social, estuda redes sociais, estuda como engajar em rede social, como vender em rede social, não vender só produto, mas como se divulgar, como você vai divulgar sua marca. O autor é uma marca, o livro é uma marca, tá? Compreensão de marca é importante para quem quer vender. Eu sou autor, eu sou artista, tá? Então escreve no Notepad e acabou, tá? Você quer fazer arte ou quer ser lido? Né? Eu acho que os dois. Você quer escrever e ser lido. Então entenda o seguinte, a parte de escrever é arte, a parte de ser lido, aí, meu querido, é mercadologia, é empreendedorismo, é comércio. Fato. A pessoa tem que comprar o livro para ler, sabe? Então tudo bem. Você quer só ser artista e não está preocupado em vender livro? Paga para imprimir 1000 livros e distribui. Pronto. Você é um só artista e não está preocupado com venda, tá? Mas e pessoas vão ler. E vão gostar, vão te elogiar, vão dar um tapinha no seu ombro, sabe? Se você quer fazer isso uma carreira, aí você se torna também empreendedor. E tem que entender como se faz uma marca. E o quarto, último ponto é você tem que vender o seu livro. Eu não sou lojista, eu não sou vendedor, nem eu, meu querido, mas fato é, você quer que o livro venda ou quer que o livro encalhado na sua casa? Então você tem que vender, tá? Eu já estive em vários eventos, Bienal, Ler Salão Carioca, Feira Medieval Carioca, Odisseia Literária, já estive em vários lugares, tá? E o padrão é esse, o livro que vende é o livro que está ali, com o autor ali, tá? Já estive ao lado de vários autores, dividindo ali a estande, dividindo espaço, e com vários livros lá na nossa frente, assim, a cada 10 dos autores presentes que vende um de autor que não está ali, tá? Isso é o fato, tá? Então, você tem que estar presente na internet. Vão ter leitores que vão se interessar por esse livro pela internet, livro com você. Se você ter um diálogo, eu autografo seu livro, te mando um brinde também, mando um cartão postal, mando um marcador exclusivo que na editora não tem, né? Se for um leitor da sua cidade, você pode entregar em mãos, não cobrar o frete dele também, sabe? Então, assim, isso tudo faz diferença, tá? E para vender, vou fazer um vídeo específico sobre como vender um livro, tá? Mas o básico você tem que apresentar o seu livro de forma interessante para o leitor que está ali na sua frente, para ele querer comprar ou não, tá? E você tem que estar preparado para isso. Muitos autores acabam comprando uma maquininha de cartão. Faz muita diferença para um evento literário. Muitos leitores vão lá só com cartão, tá? E aí você perde venda porque a pessoa não pode comprar no dinheiro. Isso acontece demais, tá? E eu mesmo não tenho maquininha de cartão, mas eu sempre tenho alguém do meu lado que tem maquininha de cartão. Então a gente faz aquele... passa aqui, depois você me passa o dinheiro, desconta aí o valor do serviço, né, da maquininha. A gente vai dialogando, tá? Felizmente, a editora Pendragon tem a maquininha no Rio de Janeiro, com um colega meu escritor, que também está colaborando. Então, se eu precisar, eu vou até ele, busco com ele a maquininha com ele, depois eu devolvo, sabe? Dei meu jeito. Mas, enquanto você não for assim... Quer dizer, na verdade, assim, os escritores estão sempre vendendo o livro deles. A questão é a forma como eles vendem. E aí você tem que descobrir a sua forma de vender também o seu livro, tá? Divulgação na internet é uma forma de venda, tá? Mas não é a única. Eu vendo bem mais no evento do que na internet, sabe? A questão é que para o evento tem que estar lá presencialmente. Alguns eventos tem que pagar pelo espaço, então também sempre tem aí uns pormenores que a gente vai lidando, a gente vai descobrindo com o tempo, tá?
Mas tendo uma divulgação forte na rede social já é um meio caminho andado para você conseguir vender melhor. Enfim, enquanto você não for um autor best-seller, celebridade, você vai ter que fazer isso tudo. Escrever, tá? Eu acho que todo mundo tem que escrever, mas tem celebridades que não escrevem, sabe? Eles contratam um ghostwriter, contratam alguém para escrever por eles, botam na capa, nem assim, escrever por eles, mas tipo, eu dou palestra, então você pega a minha palestra e redige aí em um livro, aí paga o serviço da redação, assim, o conteúdo é da celebridade. Mas quem fez o trabalho braçal de escrever não foi a pessoa, teve um ghostwriter. Isso acontece, tá? Muito, 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 muito. Então, mas nem toda celebridade escreveu o próprio livro. Às vezes eles só falaram um livro e alguém redigiu e botou na conta padrão. Isso acontece também, mas não é um caso. Enquanto você não for famoso, você vai ter que fazer isso tudo. Vai ter que escrever e revisar por conta própria. Isso, por favor, sempre. Mesmo sendo famoso, tá? Escreve e revisa por conta própria para sempre. Você vai ter que supervisionar todo o processo da publicação. Vai ter que divulgar na internet. E vai ter que vender o seu livro. É muito difícil, é muito trabalhoso, mas vale muito a pena. Essa que é a realidade do mercado editorial. Se você gostou ou não dos fatos, bom, eu preciso trazer a verdade para você. Tá? Acho que a diferença entre um escritor... Existem dois tipos de escritores. Os que compreendem isso que eu acabei de falar e os que se iludem, sinceramente. E não tem sortudo. Não tem caso de autor sortudo que deu a sorte. Todo autor teve um grande diferencial. Se for pesquisar, assim, os autores que fizeram sucesso, eles se esforçaram muito. André Bianco começou autopublicando, Dan Spohr começou autopublicando, mas esses dois casos tiveram um gatilho que fez eles bombarem. Então não foi sorte. Foi porque eles estavam dando duro, dando a cara a tapa, estavam suando a camisa deles para fazer o livro deles vender e deu certo. Então não há sorte, não há coincidência. Há esforço certo. Então, enquanto você não for famoso, você tem que fazer o esforço básico e buscar para você um diferencial, tá bom? Então, existem dois tipos de autores. Os que compreendem isso que eu falei nesse vídeo e os que se frustram, tá? Trouxe verdades. Se você não gostou, dá o dislike. Eu tô aqui para trazer o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, tá? Então, e se você acha que esse conteúdo fez sentido para você, segue aqui no botãozinho, clica também no sininho e até amanhã. Valeu!